Porque o que é que quer dizer, no fundo, a pluralidade das existências? É assim, no fundo, uma doutrina, a reencarnação, acaba por ser doutrina das vidas, das vidas sucessivas. E é, muitas vezes, também conhecida por palingenesia, que vem de duas palavras gregas. Palin, que quer dizer de novo. Gênesis quer dizer nascimento, nascer de novo. Daí o tema fundamental, que é a reencarnação, que nos vai trazer explicações para muitas das coisas que nos acontecem no nosso dia-a-dia. Ora, desde sempre que a reencarnação nos foi revelada, desde há milénios, no nosso passado longínquo. Porquê? Porque a reencarnação sempre foi base de religiões muito antigas e filosofias antigas, desde o livro dos Vedas, o brahmanismo, os druidas, o budismo, o islamismo, o esoterismo, até o próprio cristianismo, os judeus, religião hebraica. Todos eles aceitavam, de certa forma, o quê? A existência de vidas sucessivas. Havia dúvidas de como é que esse processo ocorria, e vai ser isso que a doutrina espírita nos vai esclarecer de uma forma mais clara. Portanto, desde as mais antigas civilizações, considerando-se muitas vezes que a Índia foi quase o berço da civilização, a Ásia, a civilização grega, na Pérsia, no Egito, em Roma, na Gália, os próprios hebreus, todos eles já assumiam o quê? Esta ideia das vidas sucessivas. E, como eu disse, vai ser depois melhor explicada pela doutrina espírita, e vai ser esse o âmbito, no fundo, desta palestra. Isto só para não dizermos que foi a doutrina espírita a primeira que começou a falar de quê? De reencarnação. Não, é uma ideia que está subjacente a quê? Ao homem desde a antiguidade, e a uma variada digamos que uma variada multiplicidade de religiões, de culturas, que tinham subjacente esta ideia. É um conceito, uma ideia que foi divulgada desde Jesus a Sócrates na antiga Grécia, tal como Platão, Virgílio, Ovídio, e houve ali um interregno durante, digamos que, a Idade Média, aquele período assim mais negro da humanidade, onde a Inquisição quase que abafou esses assuntos. Mas depois, nos tempos mais modernos, Descartes, Kant, já voltaram a retomar o quê? A retomar esta ideia, e voltou-se a discutir estes assuntos. Por isso, no Livro dos Espíritos, este assunto é amplamente comentado por Allan Kardec nas questões que fez aos espíritos superiores. E, de acordo com o que sabemos da história, muitas vezes a reencarnação foi atribuída com um papel quase que de castigo, uma punição. E antigamente surgiu o conceito de metempsicose, que era o quê? A metempsicose admite que, no fundo, o espírito de um homem possa reencarnar quê? Como animal. Esta foi uma ideia que foi sugerida na antiguidade e que, de certa forma, foi sugerida para assustar as pessoas, para causar o quê? Causar algum medo, algum temor.
Embora no Livro dos Espíritos, na questão 612, este assunto é amplamente esclarecido, porque Kardec pergunta: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? E os espíritos são bastante claros na sua resposta, porque dizem-nos que isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. Ou seja, o rio não remonta à sua nascente. O estado de evolução do homem não permite que ele regresse a quê? A um estado de menor evolução. Portanto, no Livro dos Espíritos, a metempsicose é logo posta de quê? Posta de lado. Era uma ideia que surgiu nos antigos egípcios, gregos também falaram nisso, mas o objetivo era, no fundo, influenciar a sociedade. Embora haja registros de que nas camadas mais cultas essa opção não seria quê? Não seria posta em causa. Era para, de certa forma, assustar o povo. E Kardec comenta-nos ainda: seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Ora, isto não acontece. Portanto, cada ser vai reencarnar apenas no meio evolutivo em que se encontra. Animais reencarnam no reino animal, os homens vão reencarnar aonde? No reino hominal. Não há aquela ideia de que agora, numa próxima reencarnação, vou reencarnar como um lobo. Não, isso seria o quê? Isso seria um retrocesso de evolução. E os espíritos dizem-nos que não há retrocessos de evolução. O nosso caminho é sempre no sentido de quê? No sentido de evoluir, de melhorar a nossa condição. Também, muitas vezes, reencarnação e ressurreição são dois termos que podem suscitar alguma confusão. Será que são a mesma coisa? Reencarnação e ressurreição. Ressurreição é um termo bastante usado na religião católica, por exemplo, a ressurreição de Jesus. Ora, a reencarnação nós sabemos que era um dogma dos judeus, mas que tomou o nome de quê? De ressurreição. E, no fundo, eles sabiam que a alma voltava ao corpo. Não sabiam era explicar como é que voltava ao corpo, como é que isso se passava. E o catolicismo adotou, de facto, a palavra ressurreição, mas tem um significado bastante bem definido. Voltar à vida num corpo físico morto ou mesmo desaparecido. O que é que isto quer dizer? Vemos o exemplo de Jesus. Jesus morreu na cruz, foi sepultado e depois ressuscitou. E quando ressuscitou, ressuscitou o quê? No mesmo corpo. Daí a ressurreição adotada pelo catolicismo. A doutrina dos espíritos explica-nos, e se pensarmos até em termos científicos, que isto não pode ser. Uma vez que o corpo morre, e corpo é matéria, os elementos de que nós somos formados, átomos, moléculas, etc., vão-se quê? Degradar, vão-se decompor e vão voltar à natureza. Portanto, ressurreição, voltar à vida no mesmo corpo que já tinha sido morto. A nossa própria ciência dos homens nos diz que isto não faz quê? Não faz sentido, porque essa matéria morreu.
essa matéria decompôs. Daí que a ressurreição é um termo adotado pelo catolicismo, mas aqui na doutrina espírita o que nós falamos é em vidas sucessivas e falamos em reencarnação, que é algo diferente da ideia e da palavra de ressurreição. Embora por vezes a ideia geral esteja lá, vidas sucessivas. Só que lá está, a alma voltava ao corpo, mas não sabiam quê? Não sabiam como. Ora, na própria Bíblia, e especialmente nos Evangelhos, há várias referências a quê? Há várias referências a este processo de pluralidade de existências, de reencarnação. Estas passagens da Bíblia são passagens que são escritas em que a informação está escrita de certa forma velada. Ou seja, não é assim muito evidente. Não está lá, pode-se interpretar. A informação está lá, mas tem que ser com interpretação. Enquanto que nos Evangelhos conseguimos encontrar passagens claramente expressas da reencarnação. E eu trouxe-vos aqui uma passagem do Evangelho de São João que não pode ser mais claro do que tudo isto que estamos a falar. Havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Ao que Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Portanto, aqui já temos claramente expresso a ideia dita por Jesus de que quê? Que nós, homens, necessitamos de quê? De nascer de novo. E que iremos nascer, como vamos ver, vezes e vezes e vezes, sem conta. Portanto, e temos aqui outra ideia: espírito. Porque nós somos seres espirituais. E como seres espirituais vamos ter essa vivência de quê? De várias existências para ir em direção a quê? Ao nosso aperfeiçoamento. Portanto, quer na Bíblia, quer nos Evangelhos, há referências nítidas a quê? Há referências nítidas à reencarnação. E dizem-nos os Espíritos que nós começamos como um princípio inteligente que se vai individualizando ao passar pelos diversos graus da animalidade. Assim, vamos construindo o nosso conhecimento, vamos arranjando as nossas ferramentas para quê? Para irmos desenvolvendo diferentes faculdades. Quando chegamos ao grau de desenvolvimento de um determinado estado, então vamos atingir determinadas faculdades e vamos atingir o estado quê? Hominal. Ou seja, temos sempre uma cadeia ascendente e contínua que liga todas as criações.
Desde quê? Desde o reino mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, até chegarmos ao reino quê? Hominal do homem. Portanto, tudo isto foi um processo de milhões e milhões de anos que esse princípio inteligente foi adquirindo até chegar quê? Ao estado hominal, onde começamos todos do mesmo ponto de partida, imperfeitos, e é através de quê? É através da reencarnação, da pluralidade das existências que nós nos vamos quê? Aprimorando, quer do ponto de vista intelectual, quer do ponto de vista quê? Moral. Parte intelectual temos que ir aprendendo, precisamos da vida, do trabalho, para nos modelarmos a nós próprios, porque dizem-nos também os espíritos que a evolução intelectual é mais fácil de atingir que a evolução quê? Moral. E basta olharmos em nosso redor. Nós vemos que as nossas sociedades, em termos intelectuais, estamos a desenvolver quê? Estamos a desenvolver muito rapidamente. Mas em termos morais, será que estamos a desenvolver-nos assim tão rápido? É realmente a evidência de que a parte intelectual é muito mais fácil de desenvolver do que a parte moral. Portanto, como homens, nós elaboramos este princípio inteligente até chegar à forma hominal, começamos nos organismos que rudimentares, o que vamos adquirindo, e na própria evolução do homem nós vimos que não aparecemos logo assim, não é? Começámos pelos australopitecos, etc, fomos evoluindo, fomos vencendo diferentes etapas, e é uma posição que, face à escala de todos os outros seres que habitam connosco este planeta, estamos realmente num estado de adiantamento maior. Daí também seja maior a nossa responsabilidade. Portanto, ponto assente, o que é então a reencarnação? É no fundo a volta da alma ou espírito à vida corpórea, à vida material, mas num outro corpo. Nada tem a ver com o primeiro. Como a própria ciência nos diz, parte material morreu, decompôs, voltamos à vida, sim, num outro corpo, num outro invólucro material, para voltarmos a passar, porquê? Por novas experiências, novos desafios. É isto que também nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz-nos no Livro dos Espíritos, explica-nos, mas é referido também nas outras obras da codificação espírita. E como é que nós evoluímos? Nós evoluímos porque temos que reencarnar muitas vezes até chegar à perfeição. Muitas vezes. E como nestas tirinhas dos espiritinhas, que eu gosto muito, alguém pergunta, mas porquê é que eu tenho que reencarnar? Porque não você, a lei divina funciona para todos, sem exceção. E temos que entender que aquilo ali é muito importante, porque todo o privilégio é uma preferência, toda a preferência uma injustiça. Ou seja, nós temos que reencarnar até atingirmos o quê? Até atingirmos tal grau de evolução que já não seja necessário o quê? Já não seja necessário continuarmos a limar todas as nossas arestas morais, todos os nossos defeitos que temos. Até à condição humana, nós lutamos na reencarnação pela nossa individualidade. Cada espírito é um espírito.
E de reencarnação em reencarnação, nós trazemos connosco toda a nossa bagagem de aprendizagem das vidas passadas. Essa bagagem continua connosco. E a bagagem que eu trago não será igual à do Francisco, por exemplo. Somos espíritos diferentes. Cada um de nós com a nossa individualidade, com as nossas experiências. Mas de reencarnação para reencarnação, nós vamos quê? Vamos evoluindo. E isso, como até nesta tirinha nos mostra, é uma coisa que nós ouvimos com facilidade comentar. Estas crianças de hoje são muito espertas. É ou não é? Não ouvimos já todos dizer isso? Quantas vezes a gente vê crianças com 3, 4 anos, mexem nos tablets, nos computadores, fazem tudo? Os jovens pegam um computador e são muito mais rápidos do que nós. Mas eles já são reencarnações que já vieram depois de nós, já serão espíritos que já trazem mais conhecimentos. Não vou dizer mais evoluídos, porque poderão não ser, mas que têm, lá está a tal parte intelectual, parte moral, mas que têm mais conhecimentos, têm sem dúvida. E isso é uma coisa que nós nos apercebemos quando lidamos com jovens, com crianças. À medida que vamos evoluindo, lutamos por quê? Pelo nosso aprimoramento moral. Ou seja, começamos a dedicar-nos mais aqui à nossa espiritualidade. E isso traz-nos uma responsabilidade acrescida. Somos nós que temos que mudar interiormente. Somos nós que temos que fazer as mudanças em nós. Esta doutrina, apesar de ser muito consoladora, também nos traz o quê? Uma responsabilização pessoal muito grande. Porque não vale a pena dizer que é os azares da vida, ou que a culpa, ou que eu tenho sempre muito azar e tudo me acontece. Quem tem que mudar somos nós, individualmente. E isso é algo bastante difícil. E muitas vezes, se não conseguirmos mudar, se calhar, como este espírito, é assim, se estamos a chegar a um planeta em que não se pode mais bater nas crianças, humilhar as pessoas, xingar os outros, publicar comentários maldosos nas redes sociais, então se calhar este planeta já não está adequado para quem gosta de fazer isto tudo. E terá que ir para um planeta adequado aos seus sentimentos e ao seu grau de evolução. Porque, para além da pluralidade das existências, também existe o quê? A pluralidade dos mundos habitados. Cada mundo com o seu estado próprio de quê? De evolução. Por isso, reencarnação é algo que é ponto assente. E há muitas evidências da reencarnação. Desde crianças que se lembram de vidas passadas, há inúmeros, milhares de casos, aquelas terapias regressivas a vidas passadas, efetuadas por psicólogos, psiquiatras, técnicos especializados que não são espíritas, meninos prodígio. Quantos de nós não ouvimos falar daquelas crianças que com 10 anos já têm um doutoramento em física quântica, ou aos 7 anos licenciaram-se em matemáticas aplicadas? Como é que isto se explica? Que existam crianças com este nível de conhecimento? A reencarnação ajuda-nos a explicar isto. Porquê? Porque ele traz a bagagem toda como espírito e os conhecimentos todos. E por algum motivo Deus permitiu-lhe ter acesso a quê?
a essas informações, porque quando reencarnamos, para nosso próprio bem e para a nossa evolução, nós esquecemos o quê? Esquecemos as vidas para trás. Quando regressarmos ao mundo espiritual, aí sim vamos ter acesso ao nosso passado, dentro do que for útil para nós. E nas comunicações mediúnicas, quantos espíritos não se comunicaram através de médiuns a dizer que iriam reencarnar em determinada família? E são casos documentados, seja por Francisco Cândido de Xavier, seja mesmo por Allan Kardec, na Revista Espírita. Há vários casos destes. E, pelo menos, as crianças que se lembram de vidas passadas foram milhares e milhares de casos investigados por cientistas que não eram espíritas, que utilizaram as ferramentas todas da ciência para investigar esses casos. Trago aqui só um exemplo. Dr. Ian Stevenson é talvez o mais importante pesquisador da reencarnação perante a ciência oficial, mas também no Brasil o engenheiro Hernani Guimarães de Andrade, que tem inclusivamente aquele livro Reencarnação no Brasil, com casos bem documentados do ponto de vista científico. O Dr. Banerjee na Índia, milhares, mais de 1000 casos documentados de crianças que se lembravam de quê? De vidas passadas. O Dr. Jim Tucker nos Estados Unidos, Dr. Brian Weiss e tantos mais que eu poderia pôr aqui, que daria só uma palestra falar deste tema. É um tema que hoje em dia se consegue provar, a reencarnação existe. E qual é o objetivo? Eu já fui falando. O objetivo acaba por ser quê? Evoluir. Nós reencarnamos para evoluirmos como espíritos individuais que somos. E evoluímos no intuito de atingir o quê? Perfeição moral e intelectual. E, ao mesmo tempo, vamos contribuindo para toda a obra de Deus, para a obra da criação. Portanto, nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes. Começamos por um princípio espiritual e vamos nos instruindo nas sucessivas reencarnações e vamos passando cada vez mais, de grau a degrau, patamares de evolução, até chegarmos um dia ao estado de espíritos puros. Portanto, a reencarnação é, sem dúvida, a lei da pluralidade das existências. É a também chamada lei de quê? Das vidas sucessivas. Ainda podemos chamar-lhe quê? Palingenésia, como vimos logo no início. E é, sem dúvida, um dos 5 pilares do Espiritismo. E talvez daqueles mais fascinantes e daqueles que se calhar nos tocam mais, porque nos permitem entender muitas das coisas que nos acontecem. Ora, em que é que consiste a reencarnação? Já vimos. Para o mesmo espírito vamos admitir o quê? Várias existências no mundo material. E isso porquê? Porque no fundo a Terra é para nós, os espíritos, como se fosse o quê? Um hospital. Vai ajudar-nos a cuidar da dor que todos nós trazemos e que é fruto de quê? Da nossa ignorância. A Terra é também para nós espíritos, acima de tudo o quê?
uma escola, porque nos vai instruir. E se nós seguirmos sempre o caminho do bem, é assim, mais depressa nós vamos chegar quê? À perfeição. Depende, voltamos ao mesmo, depende de quê? Depende de nós. Porquê? Porque já atrás eu disse que nós não fazemos retrocessos evolutivos. Mas o facto de não fazermos retrocessos não quer dizer que não possamos ficar o quê? Ficar num patamar estacionados. Ou seja, Deus dá-nos a magnífica oportunidade de vir a uma nova existência para quê? Para evoluir. Mas se nós não aproveitamos a nossa existência, se calhar desperdiçamos, ficamos quê? Estacionados. E isso traz-nos a tal responsabilidade no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque vamos tentar aproveitar a nossa existência aqui e agora o melhor possível. Não vamos ser perfeitos, não vamos conseguir melhorar tudo numa existência. Por isso é que nós temos quê? Milhares e milhares de existências. Mas isso é uma bênção de Deus, porque Deus não nos julga. Deus dá-nos sempre a oportunidade de quê? De nos melhorarmos. E a reencarnação é, no fundo, um alerta, e este conhecimento que a doutrina nos traz é um alerta para nos dizer: não fiquemos estacionados. Vamos evoluir, nem que seja quê? Só um bocadinho. Qualquer avançozinho já é o quê? Já é um avanço em direção à perfeição. Tudo aquilo que nós já conquistamos, como espíritos individuais que somos, é nosso e não se perde. Todos os conhecimentos que temos ficarão connosco, sempre. Por isso, o importante é aproveitar pouco a pouco e irmos quê? Sempre acrescentando mais qualquer coisa, até deixarmos de reencarnar, que é quando formos espíritos puros, não é? Talvez, no meu caso, daqui a muitos milhões de anos, não é? Daqui a muitos milhões de anos, talvez a gente chegue lá. O conhecimento da reencarnação também leva a quê? A que muitos dos preconceitos que existem possam ser quê? Possam ser anulados. Porque nós aprendemos que podemos reencarnar porque Deus é infinitamente bom e justo. Podemos encarnar ricos, podemos encarnar pobres. Mas parece, porque é que aquele é rico e eu sou pobre? Porque cada um de nós veio cá aprender o quê? Algo. E se calhar eu sou pobre nesta vida, porquê? Porque se calhar já fui rico na outra e esbanjei a minha riqueza só em luxos, em vez de utilizar a riqueza para quê? Para o bem dos outros. Porque o importante é nós trabalharmos para quem? Para o bem comum. Por isso é que vivemos e reencarnamos numa sociedade e não reencarnamos ao acaso. Nós reencarnamos na família certa para nós, com as pessoas certas ao nosso lado, para passar por aquelas provas que nós necessitamos. Nada é fruto do acaso. Porque é que há uns que reencarnam em famílias ditas felizes, sem problemas, outros que reencarnam em famílias problemáticas? Porque se calhar é isso que nós precisamos para a nossa evolução.
E Deus dá-nos essa oportunidade. E esta doutrina dá-nos esses esclarecimentos. Por isso, se nós soubermos e conhecermos esta doutrina, não vamos ser racistas. Porquê? Podemos nascer quê? Negros. E na próxima reencarnação nascer quê? Brancos. Ora, se eu estiver a hostilizar só porque é de uma raça, na próxima reencarnação, se calhar, eu vou nascer noutra raça para aprender a sofrer tudo aquilo que eu fiz sofrer. Portanto, o racismo não faz sentido nenhum. Homem e mulher, violência doméstica, agressões, normalmente à mulher, que é o ser mais fraco. Faz sentido? Os espíritos dizem-nos que podemos reencarnar como homem ou como mulher. Se nós tivermos este conhecimento, se eu for um homem, vou maltratar a mulher? Para quê? Para depois na próxima vida vir como mulher e sofrer tudo aquilo que eu fiz sofrer? Se eu tiver este conhecimento, faz sentido haver estas diferenças de sexo e de tratamento? Todos os espíritos são espíritos, têm que ser tratados de forma igual, com respeito pelo outro. As diferenças sociais, os ricos, os pobres, uns com tudo, outros sem nada. Quando todos nós formos espíritos melhores, mais evoluídos, vai haver fome, vai haver pessoas sem casa, vai haver estes problemas com as migrações, com uns com tanto e a desperdiçarem e outros com tão pouco e a passarem tantas necessidades. Faz sentido? Porque nós podemos vir nos dois polos. Por isso, se nós tivermos connosco este conhecimento, é assim, vamos tratar o outro, lá está como Jesus dizia, faz ao outro o que gostarias que fizessem a ti. Quando realmente estas palavras deixarem de ser palavras e passarem a estar interiorizadas por todos nós, aí sim nós realmente vamos começar a quê? Começar a evoluir. Faz sentido as guerras entre países? Se eu posso reencarnar, agora reencarnei aqui, de seguir posso reencarnar em África, posso reencarnar na Ásia. Faz sentido estas diferenças entre os povos e maltratar-nos? Não faz sentido nenhum. Preconceitos religiosos. Tanta guerra que a humanidade vai passando em nome de quê? Da religião. Faz sentido isto? Não faz. À luz da reencarnação, não faz sentido nenhum. Porque o que interessa é a individualidade do espírito, a sua evolução. Não faz sentido nenhum haver guerras porque é muçulmanos contra católicos, como sempre houve ao longo dos tempos. O planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Está a evoluir, lentamente, mas está. E um dia haveremos de nos tolerar todos. Por isso, como está escrito na campa de Allan Kardec, em Paris, isto resume, no fundo, a pluralidade das existências. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei. E isto traduz, sem dúvida, o quê? A justiça da reencarnação. Sem ela, não há justiça divina. É a justiça divina que justifica todas estas
assimetrias que vamos encontrando no nosso dia-a-dia entre nós. O espírito pode fazer numa existência o que não pode ou não quis fazer na anterior. Deus infinitamente bom e justo. Se nós não conseguirmos nesta existência, não há problema, vimos cá noutra. Vimos noutra e noutra iremos, se calhar não conseguir tudo, mas vamos conseguindo sempre o quê? Mais um bocadinho. É assim, se erramos, que todos nós erramos, teremos uma próxima existência para poder quê? Remediar todo o mal que fizemos. Ora, e quando a nossa vida material acaba, o que é que acontece? Voltamos, como espíritos que somos, à vida espiritual. Regressamos ao mundo espiritual, a nossa verdadeira casa. Aqui estamos só na escola, a aprender, embora do lado de lá também aprendemos e também trabalhamos. E no mundo espiritual é quando nós vamos, nós, não é Deus, nós próprios, vamos ter noção de quê? Dos nossos erros, do que fizemos de bem, do que fizemos de mal, que é para preparar, junto com a equipe espiritual, para preparar o quê? A nova reencarnação, um novo plano reencarnatório, o tal plano que não é por acaso e que nos vai fazer aprender o quê? Mais qualquer coisa. Como é que ocorre a separação do corpo? Pode ser rápida, fácil e suave, sem sofrimento, ou então pode ser quê? Lenta, difícil, penosa. E isso vai depender apenas de quê? Do nosso estado moral, do nosso grau de evolução moral. E isto nós temos também no livro O Céu e o Inferno, das obras fundamentais de Kardec, temos vários exemplos, vários casos onde nos são contadas diferentes situações de espíritos que nos contam o que é que aconteceu quando desencarnaram, por que sofrimentos passaram, se foi mais fácil, onde também é um alerta, por exemplo, para o suicídio. Será sempre uma missão mais difícil e penosa, com mais sofrimento por parte do espírito. Por isso, nós somos constituídos pelo nosso corpo material, pelo nosso perispírito, que faz a transição entre quem? Entre o corpo material e o nosso espírito, e o perispírito acompanha-nos sempre para o mundo espiritual. E costuma-se dizer que no momento da morte dá-se o desprendimento célula a célula de quê? Do perispírito do corpo material. E é esse fenómeno que pode ser imediato ou pode demorar mais algum tempo. Daí que esteja ali dito que a morte e o desprendimento podem coincidir ou não. Tudo vai depender de quê? Do grau de evolução do espírito. Quer dizer que após a morte física, do corpo físico, o espírito passa por um chamado período de perturbação, que pode ser relativamente curto ou pode ser quê? Mais longo. Tudo depende do nosso grau de evolução. Por isso, se conhecermos a doutrina espírita, é assim, já sabemos que temos um espírito, um perispírito, e que morre o corpo, mas a vida quê? Continua. E só isso leva a que, quando chegarmos ao mundo espiritual, não vamos ser apanhados quê?
de surpresa, de choque. Em quantas reuniões mediúnicas se manifestam espíritos que não sabem que desencarnaram, continuam a andar nos mesmos locais, porque nem se aperceberam de que estão no mundo espiritual. Por isso, todos estes conhecimentos contribuem até para, quando chegarmos ao mundo espiritual, a transição ser o quê? Ser uma transição mais simples. O conhecimento é sempre bom, sempre. Mas a nossa evolução moral dita as condições em que vamos chegar ao mundo espiritual. Sem a prática do bem, nada se consegue. Fazer o bem aos outros. Fazer aquilo que Jesus nos disse há tanto tempo atrás. Por isso, reencarnação é sem dúvida uma forma para nós conseguirmos compreender a justiça divina. Sem ela, não conseguimos compreender como funcionam os mecanismos de Deus. Assim, explica-nos, eu entendo porque é que me acontece isto. Porque se calhar eu preciso de passar por isto. E se eu aceitar e encarar essa prova com ânimo, garantidamente, porque nós nunca estamos sós, garantidamente os bons espíritos vão nos auxiliar. E se calhar a nossa prova até pode ser quê? Atenuada. Quanto maior o bem que eu fizer, mais simples será o nosso processo evolutivo. E já Jesus dizia: nenhuma das ovelhas que me foram confiadas por meu Pai se perderá. Por isso, temos de ter confiança em Deus, em Jesus, que vela por todos nós. A evolução é, sem dúvida, a grande lei do universo. Estamos fadados a evoluir. É algo que não conseguiremos ficar eternamente estacionados. Se não evoluímos a bem, havemos de evoluir a mal. Mas havemos de evoluir. E, para terminar, estão a ver ali a distribuição das senhas de reencarnação? Aguardo os próximos anos. E isto tem uma fila enorme. Ou seja, se nós pensarmos que somos já 10 já, não é? 1000 milhões ou bilhões. Somos 8, não chegamos aos 10 já. Não. Eu sei que eram mais 2 bilhões cá. Eu sei que a Índia já ultrapassou a China, isso eu sei. Não é? Em país mais populoso. Ou seja, já somos muitos aqui no planeta. Mas há o triplo do lado de lá. Há o triplo do lado de lá. Por isso vejam a dificuldade que é conseguir quê? Uma vaga cá embaixo na escola. Acham que entrar para a universidade é difícil? Que há vagas? Não, entrar para esta escola é muito, mas muito mais difícil. Muito mais, porque há muito mais candidatos lá em cima. Por isso, está de aproveitar esta existência. Nada de queixumes, sempre a queixarmos-nos, não. Agradecer, porque é uma bênção estarmos cá. Mesmo que nos doa as pernas, que nos doa qualquer coisa, que tenhamos uma grande dificuldade, está bem, pronto, tinha que ser, não é? É para o nosso bem. Por isso, sem dúvida, reencarnar é uma oportunidade de vida. E termino. Um bocadinho longo, mas pronto, terminei. É assim, a bibliografia principal foi sem dúvida o Livro dos Espíritos,
É assim, eu acabei por não pôr os outros todos. O Evangelho segundo o Espiritismo também aparecia. Eu também vos falei no Céu e no Inferno, a Gênese. É assim, a obra básica de Allan Kardec, todos os livros nos falam da pluralidade das existências e todos eles nos dão tanta informação que nos ajuda a entender porque estamos aqui, o que nos acontece e como devemos agir para levar desta vida ao melhor. E termino.